Pronto, estamos de volta para mais um interveniente no segundo painel. Desta vez eu trago-vos o Sr. Euclides Mfumo, ele que foi preletor na segunda mesa redonda que falou sobre o poder dos dados na tomada de decisão. E é alguém que, conforme a nossa abordagem anterior, é alguém que vai responder às nossas questões. Nós falamos sobre a questão da inteligência artificial na banca, levantaram-se muitas questões, então nada melhor do que ele para sanar algumas dúvidas, porque ele é o Chief Data Scientist no Standard Bank, Angola. Então, sejam todos bem-vindos e nós agradecemos pela sua disponibilidade. Ok, obrigado. Ok. Olá, falamos no princípio do nosso podcast, nós tivemos aqui várias individualidades. E a questão que levantava-se era a questão da ética na inteligência artificial. E eu fui levantando, por exemplo, a questão da tomada de decisão, por exemplo, para um banco conceder crédito. Ok? Existem vários fatores para tomar decisão quanto a essa questão. E a pergunta que não se quer calar com o surgimento agora da inteligência artificial, onde cada vez mais os seres humanos tendem a entregar para as máquinas a necessidade de tomar decisão sobre fatores importantes como é a cedência de crédito. O Euclides, que trabalha neste setor, como é que tem tratado a base, como é que tem criado os scripts para que as máquinas possam tomar decisões realmente verdadeiras, decisões que não choquem com a ética? Ok, obrigado pela questão. Isso é uma pergunta interessante e importante. Pois. Bem, primeiro dizer que para se conceder crédito existem um conjunto de variáveis que têm de ser analisadas, né? Okay. Algumas falou-se ali no debate, na mesa redonda, né? Como uma das principais é o salário domiciliado, mas eu também queria acrescentar na altura que a pessoa pode mudar pode acrescentar aqui, por isso é que este podcast pode mudar a domiciliação a qualquer momento, mas é uma das principais variáveis. Existe, como disse a morada, existe principalmente algo que eu chamo de entrenchment, ou seja, o quão atrelado o cliente está com o banco em termos de valor salário, em termos de produtos e serviços. Por exemplo, ele já pode ser um cliente que já beneficiou de um crédito. Ou usa um serviço como cartão de crédito e nunca falhou no pagamento dos juros. Então é um cliente que provavelmente está muito atrelado com o banco e o risco de crédito é mínimo. Certo. Então, existe a morada, conforme eu disse, que pode ser resolvida por meio do avalista, o avalista obviamente não pode ter caso sem número. Não, existe um conjunto de fatores que vão dar uma espécie de pontuação a este cliente para efetivamente decidir se vai ser cedido ou não. Pois, a questão da ética, como é que entra nesse quesito? Falou-se muito bem também da permissão que as pessoas dão em se utilizar os dados. Isso é chave, o consentimento. Pois, obrigado. Se eu como cliente, que é quase impossível, né? Porque eu ao abrir a conta já faço isso. Exato. Não dar esse consentimento ao banco, o banco não pode utilizar nenhuma dos meus dados como, vamos supor, variável para treinar um modelo de crédito. Então, a parte do momento, quando cria essa conta, já assinei isso. Mas mesmo assim, no processo de criação desses modelos, eu como profissional que crio esses modelos, não posso, como é que eu posso dizer, usar variáveis que identificam um cliente específico. Eu tenho que anonimizar essa informação e utilizar padrões comportamentais por segmentos. E assim eu consigo efetivamente personalizar a concessão
ou não. Ok. Do tipo, perfis comportamentais similares, provavelmente o score vai ser dentro dessa faixa, desse threshold, Que desse foi, mínimo e que foi máximo. estabelecido. Exatamente. Ok, mas ali abre-se a questão, não é? E já falei isso com os preletores anteriores. Por exemplo, nós sabemos que é o ser humano que vai educar ou ensinar a máquina. E tu, como cientista de dados, entende melhor isso do que ninguém, não é? Não há o risco de o ser humano, por ser alguém que falha, transmitir essa falha para a máquina e posteriormente a máquina aprender com a respectiva falha e depois tomar decisão que futuramente poderiam prejudicar o ser humano, o cliente, principalmente para a questão bancária. Não há este risco. De facto, há este risco, só para corrigir aqui um pouco. Bem, o ser humano, obviamente, cria os scripts, mas o modelo aprende com dados dos seres humanos, ou seja, dados principalmente comportamentais. Okay. Então, obviamente, podem ter erros nesses dados. Por isso é que há uma componente que falou-se pouco, mas é extremamente importante, que é a qualidade de dados. Ok. Todas as empresas, né, que lidam com os dados de forma séria têm que ter uma equipa de qualidade de dados para mitigar esses erros. Okay. Porque, imagina, tu vais ter um cliente com idade de 100, não existe, quer dizer, existem pessoas com 100 anos, né, mas Sim. é muito raro. É. Então, tu, se calhar, é um cliente propenso com uma probabilidade de ter um score alto para crédito, mas tem 100 anos. Obviamente, se calhar a pessoa quis pôr 40, Ok. pôs 100 ou pôs Certo. 400, né? Certo. 40, põe mais um zero. Uhum. Já vai dizer que essa pessoa o modelo em si, como vai aprender com dados certos, Exatamente. vai considerar ele um outlier. Um outlier é alguém que não vai ser concedido crédito. Exatamente. Então, daí a importância da qualidade de dados. Tem que se ter mecanismos de identificar isso. Obviamente que não existe empresa, posso dizer assim, no mundo, que tem os dados 100% corretos, mas quando se encontra esse tipo de problemas, é necessário se corrigir na fonte. Ok. Ou criar mecanismo de, por exemplo, se a idade for maior que 100, considerando um grupo de idosos, pelo menos ele vai estar dentro de um grupo. E pela quantidade de dados ou quantidade de informação que a banca, por exemplo, tem, qual é a dificuldade do ser humano em si? Por exemplo, existem setores que ainda não acham que não é um momento para entregar esses elementos para uma máquina. E para essas questões, para esses setores ou para essas empresas que acham que não é o momento, pela quantidade de informação que tenha disponível, acredita que o ser humano pode passar por cima desses riscos, pode passar por cima, pelo exemplo que agora apresentou, por cima dessas falhas. E fazendo essa comparação, achas que o uso da inteligência artificial nesse setor traria mais benefício do que malefício, entre aspas? Com certeza, digo isso 100% de certeza. Por quê? Porque, obviamente, que se a empresa já tem muitos dados, tem que começar em algum sítio, tem que começar pequeno, escalar rápido. Começar pequeno e escalar rápido. Okay. Começar pequeno, pensar grande e escalar rápido. Okay. Isso é uma palavra do meu professor Veloso. E se ela já tem muitos dados, obviamente que só vai ter benefícios. Não tem como não ter. O primeiro é a eficiência operacional. Certo. Pessoas, imagina uma pessoa ter que somar, por exemplo, o saldo de todos os clientes. Todos os clientes. Isso Milhares é e milhares de clientes. Isso é inadmissível. Pois, imagina uma pessoa que tem que olhar para, por exemplo, a média do saldo do cliente nos últimos 6 meses, um por um. Não, isso é um script que se faz isso. Certo. Pois. Então, de facto, só tem benefícios e aconselho já agora, quem ainda não começou, que comece. É um caminho duro, não é preciso estratégia, como se falou, é preciso uma mudança cultural dentro da empresa, é necessário pessoas. Certo. Digo primeiro pessoas, depois estratégia.
E depois, obviamente, investimento. Né? Falou-se aí de Big Data. Big Data são muitos dados. Exato. Preciso de armazenamento, né? Falou-se de adubos, antibióticos, é preciso de investimento. Mas esse investimento tem que ter um retorno no futuro, senão é impossível. E falando sobre isso, armazenamento, estamos a falar da estrutura tecnológica para dar suporte, não é? Pela experiência que tem, como é que nós estamos a nível de suporte, a nível de infraestrutura, sim, tanto de armazenamento, de interconectividade, porque o dado, se for restringido a um local, nada vale, né? Com é certeza, necessário que haja essa cooperação. Como é que estamos em termos de infraestrutura? Olha, eu só posso dizer daquilo onde eu passei. Né? Exatamente. Claro. Tenho uma mínima noção que no país as coisas ainda não estão conforme gostaríamos. Mas posso dizer que as telcos e a banca em si já têm um nível de maturidade. São as que mais investem, segundo relatórios, são as que mais investem no setor tecnológico. Sem falar das oil and gas, né? As próprias produtoras, exatamente. Que, pronto, não são angolanas, né? Que já têm um nível também de maturidade muito elevado. Mas aqui em Angola é telco e banca. Ok. Neste nível ou neste setor, de 0 a 10 darias quanto em termos de infraestrutura, em termos de preparação? Vou dar um 5. Há muito caminho pela frente. Pois. Muito caminho pela frente. E sem contar que depois disto, não é? Depois de estabelecida o fator da base, que é a infraestrutura, vem o fator de segurança. Se no fator de infraestrutura tecnológica deu 5, quanto é que daria para o setor de segurança? Epá, eu não conheço sobre a parte de segurança. Meu colega de segurança já foi. Então não tenho como classificar, infelizmente. Ok. Mas eu levanto essa questão porque sabe que toda e qualquer ideia nova há sempre esse ceticismo. Com certeza. As pessoas não querem entrar para um setor que ainda fala-se pouco e pronto, passa-se mais de questões filosóficas do que técnica, não é? O que é que vocês têm feito como peritos da matéria? O que é que têm feito para eliminar esses conceitos errados que se coloca acima da inteligência artificial, de todas as ideias futuristas? Bem, só para terminar já. A base é a formação, a educação. Não tem como não ser isso. Eu sei que há algumas universidades que já têm esta cadeira como parte do curso de TI, por exemplo, né? Mas ainda falta até porque são poucos os profissionais e a maior parte dos profissionais, em vez de estar na academia, está nas empresas e não há esse equilíbrio, né? Certo. Eu sou apologista de que tudo começa na educação. Exato. E há uma necessidade, não vou dizer do governo, né, mas das instituições, claro, até o próprio como governo. Um todo, sim, claro. como um todo, terem um plano vou dizer, de integração desses tipos de profissionais. Por quê? O presidente Lula da Silva esteve aqui e falou de inteligência artificial no seu discurso. Exatamente. E ele foi muito claro sobre os benefícios que isso traz. Então já não tem como estratégia da nação, ignorarmos este aspecto. Nós em si, em termos de estratégia do país, nós não temos estratégia de dados. Nós precisamos que as nossas pessoas dos ministérios, dos institutos públicos saibam utilizar o Excel. Isso tem que ser base. Saibam ler dados, saibam tomar decisões com base a dados. Estamos a dizer fazer modelos complexos de inteligência artificial, mas o básico. Então, tudo começa na literacia. Quando tivermos a literacia de dados bem consolidada, o resto é consequência. Muito obrigado, vou agradecer pela sua disponibilidade. De nada. Espero contá-lo consigo sempre que puder. E os nossos seguidores que também o conhecem, eles agradecem. Obrigado a nós. Então foi mais uma vez o nosso podcast e desta vez tivemos conosco o Sr. Euclides Fumo, ele que é o chefe de dados do Standard Bank Angola. Então foi assim. Chief Data Scientist do Standard Bank Angola. Muito obrigado. Até já. Até já.